Fala, Novatins! É muito bom ter você aqui em mais um culto online. E hoje nós vamos continuar aprendendo sobre a vida de Moisés. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, que você esteja com seu coração aberto. E agora, com muita alegria, vamos louvar ao nosso grande e poderoso Deus! Fala, Novatins, tudo bem? Vamos agora então de brincadeira, e a brincadeira de hoje é
Caiu, perdeu! Como é que vai funcionar a nossa brincadeira de hoje? Eu tenho aqui dois convidados que estão representando os homens e as mulheres, olha só a disputa. Diga o seu nome e o seu GA. Rafaela, do GA da tia Raíssa. Aê, Rafaela, e seu nome? Igor, do GA do Roger. Aê! O Igor e a Rafaela vão disputar o nosso Caiu, Perdeu. E como é que vai funcionar? Vou explicar a regra pra vocês. Eu vou fazer uma pergunta e vocês, quando acertarem, terão o direito de vir aqui na roleta pra girar. E a gente vai descobrir então quantos copos e qual a cor que o seu adversário vai ter que tirar da nossa torre de copos aqui. E, como diz a brincadeira, se a torre cair, perdeu! E o vencedor vai ganhar este maravilhoso pirulito para alegrar seu coração. Beleza, preparados? Então, vamos lá. Deixa eu pegar minhas perguntas. Igor, como nós somos cavalheiros, né? Vamos deixar as meninas começar, beleza? Então, vamos lá. Pergunta para Rafaela. Por quanto tempo os pais de Moisés o esconderam? Eita, não sabe. Vou passar a pergunta para os homens então, hein? Olha aí a oportunidade de sair na frente. Por quanto tempo os pais de Moisés o esconderam? 3 meses. 3 meses, certa resposta. Você pode vir aqui na nossa roleta, pode passar aqui rapidinho. Vai girar a roleta pra gente descobrir qual a quantidade de copo. Pode girar. E qual a cor que a Rafaela vai ter que tirar ali da nossa torre. Vamos lá, já está parando. Vamos ver aqui. Tá. Número 2 da cor rosa. Tá fácil, tá tranquilo. Tira 2 copos da cor rosa. Pode deixar aí no cantinho, isso. Aê, pronto, tranquilo. Bom, como o Igor acertou, então volta a pergunta pra você, tá bom? Então vamos lá. Pergunta: qual o nome das parteiras que Faraó mandou chamar para matar os recém-nascidos? Tempo. Vamos lá, você consegue. Você revisou, está na meditação, foi dito na mensagem. Vamos lá. Vou dar um tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Poxa vida, vou passar a oportunidade mais uma vez para os homens, hein? Cifra e Poá. Tudo bem, Cifra e Poá, certa resposta. Tá difícil. Mais uma vez, venha cá rodar a nossa roleta para ver quantos copos e qual a cor que a Rafaela vai ter que tirar da nossa torre. Vamos lá, hein? Vamos ver. Lembrando que se cair a torre, perdeu, hein? 2, vermelho. Uou, já ficou mais difícil porque ali na base, pensa bem. Lembrando que o primeiro copo que você pegar, você vai ter que tirar, hein? Mas, como tá no começo, ainda dá pra tirar tranquilo, com certa tranquilidade. Vamos lá, Rafaela, sei que você consegue, concentra aí. 2 copos na cor vermelha, o Igor tá ali na torcida, não é mesmo? Vamos lá. Opa, balançou um pouquinho, mas saiu, tudo bem. Segundo copo, seguindo a nossa regra do caiu, perdeu. Pegou no copo, já vai tirando e vamos lá. Opa, balançou, mas não caiu. Beleza, vamos lá. Então, dando sequência, mais uma vez, vou fazer pergunta para as meninas. Qual o nome da irmã de Moisés? Miriam. Miriam, certa resposta. Agora sim você ganhou o direito de rodar a nossa roleta para ver então quantos copos e qual a cor que o Igor vai ter que tirar ali da nossa torre. Vamos lá, está rodando e... 2 amarelo. Agora o desafio tá tomando corpo, hein? Vamos lá, Igor, rapidinho, para dar dinamismo aqui a nossa brincadeira. 2 copos da cor amarela. Opa, o primeiro saiu tranquilo, beleza, de boa. Vamos lá, pensa. Tá tranquilo ainda, dá para tirar alguns. Mais um na cor amarela. Pensou aí. Opa, balançou, mas ainda tá de pé. Muito bem, vamos lá. Continuando. Para os homens, qual o nome dos pais de Moisés? Não sabe? Vou passar então a chance para as meninas. Arrão e Joquebede. Certíssima resposta, Arrão e Joquebede, o nome dos pais de Moisés. Vamos lá, será que vai ter vira-vira? Olha lá, hein? Emocionante, o nosso caiu, perdeu nossa brincadeira de hoje. Vamos ver então qual a cor e a quantidade dos copos que o Igor vai ter que tirar. Um amarelo, tá ficando mais difícil, mas ainda é possível, hein? Vamos lá, pensa bem, um copo da cor amarela. Vamos lá, aí.
cara tá usando aí seus conhecimentos da física, balançou, mas ainda está de pé. Vamos lá, que emoção. Vamos lá, continuando então. A pergunta agora foi você que rodou, então vou fazer para ele. Qual objeto Deus pediu para Moisés tirar para pisar no solo santo? Sandália. Sandália, certa resposta. Você ganhou então o direito de rodar ali a nossa roleta do Caiu Perdeu para ver quantos copos que a Rafaela vai ter que tirar ali da nossa torre, hein? Vamos lá, está ficando cada vez mais difícil o nosso desafio. Um amarelo. Ainda é possível, ali faz os cálculos. Eu acho que é por aí mesmo, mas vai, cuidado, balançando, cuidado, tirou. Aê, estamos vivos no jogo ainda. Vamos lá, dando sequência então às nossas perguntas, agora para as meninas. Qual o nome do rio que Moisés foi encontrado pela filha do faraó? Rio Nilo. Certíssima resposta, Rio Nilo. Vamos lá, gira a nossa roleta para saber quantos copos e qual a cor que o Igor vai ter que tirar. Lembrando agora que tá ficando cada vez mais difícil. Se for amarelo, hein? Já pensou? Um azul. Olha só, um azul, mas cuidado que ela já está bem frágil. Pensa bem. Se tocar no copo, é esse que você vai ter que tirar, hein? Vamos lá, calcula. Olha aí as aulas de matemática, hein? Mostra aí que você está se dedicando. Vamos lá. Vamos lá, Igor, rapidinho. Você vai ter que escolher um copo e tirar. Aê, muito bem, estratégia. Vamos lá. Continuando então, agora a pergunta para os homens. Por quanto tempo o povo hebreu ficou escravizado no Egito? 40 anos. 40 anos está errada. Vou passar aqui a oportunidade então para as meninas. Quantos anos? 400. 400 anos, exato. Vamos lá, pode girar a nossa roleta. 40 anos foi o tempo que eles passaram no deserto, né? Faltou um zero aí, mas faz toda a diferença. Vamos então agora descobrir, rapaz, olha, vira, hein? Quantos copos? Parou no vermelho. Um vermelho, hein? Um vermelho, vamos lá, Igor. Um vermelho, rapidinho. Aê, saiu, tranquilo. Vamos lá, seguindo então. Pergunta para os homens. Qual foi o decreto estabelecido por Faraó quando Moisés era recém-nascido? Matar todos os meninos que tinham... Ok, está certo. É lançar ao Rio Nilo todos os meninos hebreus, né? Muito bem, está correto. Vem cá, rodar a nossa roleta. Vamos lá. Olha só como já está ficando bem frágil a nossa torre, está ficando emocionante o nosso jogo. A qualquer momento a nossa torre pode cair ou não, né? Vamos lá. 2 na cor rosa. Ainda está fácil, mas vamos lá. Rafaela está contigo, muito cuidado. Pensa muito bem. Seja um pouquinho mais rápida para a gente dar aqui essa emoção para nossa brincadeira. Muito bem, vamos lá. Pergunta então para as meninas. Qual o nome do sogro de Moisés? Ele tinha 2, pode ser um. Não lembra, eu ia dar o tempo ainda, mas tudo bem. Passando então a pergunta para os homens, o nome do sogro de Moisés. Pode ser qualquer um dos dois. Do nome, no caso, né? E tempo. 5, 4, 3, 2, 1... Nenhum dos dois conseguiu, mas olha só para revisão, Nova Teens era Jetro ou Reuel, né? Esses eram os nomes do sogro de Moisés. Mas vamos lá, vou fazer pergunta para os homens para dar sequência, né? Moisés era descendente de qual tribo de Israel? Tempo, 5, Levi? 4, certa resposta, tribo de Levi. Pode vir aqui então, rodar a nossa roleta. Era da tribo de Levi, logo todos os seus filhos são da tribo de Levi, né? Vamos lá, e vai ser amarelo 2. E olha só, a armadilha foi montada. São 2 copos da cor amarela. E eu acho que pela lei da física, mas faz parte do jogo, Rafa. Vamos lá, tenha fé, vai com tudo de uma vez, né? Porque faz parte. Vamos lá. Pegou, vai tentando um milagre, mas
Caiu, perdeu! Eita, ainda está caindo. Rafa, não deu dessa vez. Igor, vem cá, por favor, para você receber seu prêmio de grande vencedor da nossa brincadeira de hoje. Nova Teens, até a próxima oportunidade e tchau! Quebrei as pontes com o passado e nos meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Você não é um Deus. Você é apenas um homem. E você vai libertar o mundo. Afastem-se! Moisés! Piolhos, Gafanhotos, feridas purulentas. enxames de moscas, Essas são algumas das pragas do Egito que vamos falar hoje no nosso quadro Curiosidades Bíblicas. Eu me chamo Tiago. E eu me chamo Larissa. Tiago, andei estudando pouco sobre a história do povo hebreu e vi o quanto esse povo sofreu no Egito. Verdade, Larissa. Deus falou para Moisés ser seu mensageiro, que fosse até o faraó e dissesse para ele libertar o povo hebreu. Mas quer saber? Vamos chamar quem participou diretamente de toda a saga do Êxodo. Vem pra cá, Moisés! Tiago e Larissa, que satisfação ser convidado para estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Será um prazer imenso poder contar um pouco dessa história para o Nova Teens. E Moisés, eu vi que você trouxe acompanhante. Quem é esse? Sim, este é o meu irmão Arão. Tomei a liberdade de convidá-lo porque ele tem um papel muito importante ao meu lado nessa história da libertação do povo hebreu. Isso mesmo, meu irmão. Eu também estou muito feliz de poder participar. Tiago, Larissa,
Quando Deus me chamou, eu era muito tímido e ainda tinha dificuldade para falar. Então acabei dizendo para o Senhor que seria impossível cumprir essa missão sozinho. Foi aí que o Senhor me pediu para que eu chamasse o meu irmão Arão. No Egito, seguimos todos os passos que o Senhor nos dava. Quando falamos com o faraó para a libertação do povo hebreu, que ele se recusou, foi aí que o Senhor mandou várias pragas terríveis sobre o Egito. E é sobre elas que gostaríamos de falar hoje. Ei, Moisés, como foi a primeira praga? Larissa, então, como o faraó recusou libertar o nosso povo, o Senhor me pediu para que eu levasse o meu cajado até o rio Nilo. No rio Nilo, quando toquei o meu cajado nas águas do rio Nilo, todas as águas tornaram-se sangue. Assim também, os magos e feiticeiros do faraó o fizeram. E o faraó ficou mais enfurecido ainda com o povo hebreu. E essa é a nossa primeira curiosidade, adolescente. Nenhuma praga aconteceu de forma aleatória. Todas elas tiveram um significado especial. E no caso da primeira praga, o Senhor estava ferindo a fonte de vida daquela época. O rio Nilo, ele era considerado fonte de água para beber e para fazer atividades diárias. Exatamente isso, Larissa. Então vamos para a segunda praga e eu soube que foi você que realizou, Arão. É isso mesmo? Exatamente, Tiago. Eu só fui um instrumento nas mãos do Senhor e só fiz o que Ele me mandou. Com meu cajado, eu estendi sobre os rios, canais e lagos da cidade. E de lá surgiram várias rãs, tantas que todo o povo do Egito ficou com muito nojo. Mas Arão, me tira uma dúvida aqui rapidão. As rãs que invadiram o palácio do faraó eram iguais a essas aqui ou não? Exatamente, Tiago. Agora imagine essas pequenas criaturas por todas as partes. Por exemplo, no seu quintal, na sua sala, na sua cozinha, em cima da sua cama. Essas pequenas criaturas estavam por todas as partes. Novatins, e a curiosidade dessa praga é que no Antigo Egito, as rãs eram muito associadas à deusa da fertilidade. Além disso, era comum que de vez em quando esses animais aparecessem nas margens do rio Nilo, mas nunca em tanta quantidade como naquele dia. Não é isso, Larissa? Larissa, cadê você? Onde é que você foi parar? Ixi, Thiago, com essa praga aí em cena, eu tô é fora, que nojo. Eu vou pedir pra tirar, mas vem logo porque a gente ainda tem 7 pragas pra falar. E Arão, eu soube que você que realizou a terceira praga também, não foi? Isso mesmo, Larissa. Como eu disse, eu só fui um instrumento nas mãos do Senhor. Com meu cajado, ele me pediu para bater no pó da terra. E de lá surgiram vários piolhos. Eu trouxe aqui alguns para vocês olharem. Olha só. Infestou todo o povo do Egito e seus animais. Quer ver? De perto, Larissa? Pega aí, Thiago. Eita, dessa praga tem gente que sofre até hoje. Pode ver que tem um monte de adolescente aí coçando a cabeça. Mas calma, galera, porque atualmente, graças a Deus, existe um remédio chamado escabim. E um fato curioso é que os egípcios, eles atribuíam todo o conhecimento, sabedoria, arte e magia ao deus Tote. Mas, como nenhum de seus magos conseguiu reproduzir essa praga, eles tiveram que reconhecer que ela só poderia ter sido realizada por um deus muito poderoso. Moisés e Arão, vocês testemunharam cada um dos grandes feitos de Deus no Antigo Egito. Como foi ver e viver tudo isso? Tiago, adolescente, vocês já vão saber. Adolescente, mesmo com todas essas pragas, o coração do faraó continuava endurecido e ele se recusava a libertar o nosso povo. A cada praga que vinha sobre o Egito, a sua resposta era sempre a mesma: não, não e não.
Adolescente, ainda teve a 8ª praga, que foi a invasão dos gafanhotos, quando eles invadiram e comeram todas as plantações que ainda restavam. E apesar de tudo isso e de todas as curiosidades que já contamos até aqui, a nossa história ainda não acabou não. Arão, como foi a 9ª praga? Tiago, essa sem dúvida foi a mais assustadora de todas. O Senhor pediu para que Moisés estendesse suas mãos para os céus e de lá apareceu uma grande nuvem densa e escura que cobriu todo o Egito durante 3 dias. Era tanta escuridão que era impossível do povo egípcio enxergar alguma coisa. Nova Teens, e a curiosidade dessa praga é que no Antigo Egito o sol era retratado e adorado como se fosse um deus. Além disso, o próprio faraó se considerava uma divindade, mas que nada pôde fazer diante do Deus de Israel. Eu fico impressionada com a teimosia desse povo. E mesmo diante de todos esses acontecimentos, eles não reconheciam o Senhor como o único Deus verdadeiro. Até que veio a 10ª praga. E creio que a pior de todas. Ai! Não! Meu filho! Adolescente, todas as pragas que vocês viram até aqui, elas vieram somente sobre os egípcios, nunca sobre os hebreus, porque Deus cuida daqueles que Ele ama. Mas esta é a 10ª praga. O Senhor mandou um anjo da morte passar em todo o Egito, matando todo o primogênito do Egito, inclusive dos seus animais. Mas antes, Ele nos pediu para que avisássemos ao povo hebreu, para que matasse um cordeiro sem nenhum defeito e passasse o seu sangue no batente das portas. Assim, o anjo da morte não entraria ali. O povo hebreu foi poupado, porque foi obediente a Deus. Mas naquele dia, no Egito, houve grande choro e lamento, porque até o primogênito do faraó morreu. Vou embora daqui! Deus estava mostrando a Faraó que tem poder sobre o futuro, pois cada primogênito representava a continuidade daquela geração. E foi somente após tanta dor e sofrimento que Faraó finalmente libertou os hebreus. A história da vida de Moisés, ela não acaba aqui. Na próxima semana saberemos o que aconteceu com o povo hebreu quando eles saíram do Egito. Deus endureceu o coração de Faraó pra mostrar que seu poder era único e maior. Moisés pediu que libertasse o povo pra adorar no deserto. Nada dava certo, Deus já tinha o decreto. Fez o sinal da cobra jogando o cajado no chão. Os magos também fizeram, que loucura então. Serpente de Moisés engoliu a serpente dos magos. Deus é mais poderoso do que eles tinham imaginado. Agora eu preciso da ajuda de vocês pra contar. É de 1 a 10 as pragas que Deus vai mandar. 1. As águas transformaram em sangue. 2. As rãs invadiram o Egito. 3. O povo ficou com piolho. 4. Tinha mosca pra todos os lados. 5. Morreram todos os rebanhos. 6. Tiveram feridas no corpo. 7. Teve chuva de granizo. 8. Vieram muitos gafanhotos. 9. O Egito ficou no escuro. 10. Morreram todos os primogênitos. Eu só posso imaginar como iria ser lado a lado, junto a você. Eu só posso imaginar o que eu iria ver face a face com você. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir. Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será seu canto, aleluia. Ou não vou poder falar, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar.
Eu só posso imaginar no dia em que chegar, contigo me encontrar e te adorar. Eu só posso imaginar prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei da sua presença. De joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. Oh, oh, oh. Eu só posso imaginar. Ei, ei, ei. Rodeado por sua glória, tudo que eu irei sentir. Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença. De joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. Oh, oh, oh. Eu só posso imaginar. Rodeado por sua glória, tudo que eu irei sentir. Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei da sua presença. De joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. Ei, ei, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Fala, Nova Teens! Hoje nós vamos continuar aprendendo sobre a vida de Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento. Como foi falado semana passada, ele foi o líder escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão do Egito. A Bíblia diz que Moisés era um levita, ou seja, da tribo de Levi. Seus pais se chamavam Anrão e Joquebede, e seus irmãos eram Arão e Miriam. A Bíblia diz que ele nasceu de pais israelitas, mas foi adotado pela filha de Faraó do Egito, onde ele foi educado em toda a cultura lá do Egito. A Bíblia diz que Moisés foi um dos maiores profetas que a nação de Israel já teve. Em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, a Bíblia diz bem assim: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor falou face a face, ou seja, com intimidade. Moisés era amigo de Deus. E semana passada nós falamos que Moisés, depois de ele matar um egípcio que estava que estava espancando um israelita, a Bíblia diz que ele foge para Midian, para não ser morto por Faraó. E lá em Midian, ele passa a morar na casa de Jetro, que se tornaria o seu sogro. Jetro, também conhecido como Reuel. E a Bíblia diz que Jetro dá uma de suas filhas para Moisés casar com ela. E Moisés se casa com Zípora. E Moisés tem 2 filhos com Zípora, Gerson e Eliezer. Em Êxodo capítulo 2, versículo de 23 a 25, diz bem assim: muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu
que a situação deles era difícil, a Bíblia fala. Moisés, a Bíblia diz, então, que certo dia, quando ele estava ali na casa do seu sogro, com aproximadamente 80 anos de idade, só para efeito de curiosidade, para você saber, Moisés ele passou 40 anos no Egito, sendo criado, né, como a filha de Faraó, como filho da filha de Faraó. E a Bíblia diz que ele passou mais 40 anos ali no deserto, trabalhando como pastor de ovelha na casa do seu sogro, Jetro, e depois mais 40 anos sendo ali o libertador, conduzindo o povo de Israel do Egito até a entrada de Canaã. E a Bíblia diz que quando ele estava aproximadamente com 80 anos de idade, ele levou o seu rebanho de ovelhas até Horebe, também conhecido como Monte Sinai. E ali, como você aprendeu na semana passada, Deus aparece para ele ali. A Bíblia diz que havia uma sarça ali que estava em chamas, só que a sarça não era consumida, né? E Deus fala com Moisés através daquela sarça, era uma manifestação de Deus ali. E a Bíblia fala que Deus chama Moisés pelo nome, Moisés, Moisés. Ele disse, eis-me aqui, Senhor. E Deus fala, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. E Deus diz bem assim, olha, eu desci aqui e eu estou decidido a livrar o meu povo. E Moisés, você vai ser escolhido para libertar os israelitas que estão na escravidão no Egito. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 10, Deus fala assim para Moisés, vá, pois, agora, e eu envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés começa a dar uma série de desculpas para Deus. Ele diz, Senhor, não estou preparado, Senhor. Quem sou eu para ser enviado? Senhor, mande outra pessoa. Senhor, as pessoas não vão acreditar em mim. Moisés, ele não se sentia capaz. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 11, ele fala assim, a primeira desculpa que ele dá para Deus, Senhor, quem sou eu para se apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Em Êxodo capítulo 3, versículo 12, Deus dá uma resposta para ele. Eu vou estar com você, Moisés. Essa é a prova de que sou eu quem te envia. Quando você tirar do Egito, os israelitas eles vão prestar cultos a mim aqui nesse monte. Aí Moisés continua dando as desculpas. Em Êxodo capítulo 4, versículo 1, ele, Senhor, e se não acreditarem em mim, Senhor, e se disserem o Senhor não te apareceu, então Deus apresenta ali para Moisés 2 milagres. Ele diz, Moisés, joga o teu cajado no chão. Moisés jogou o cajado de Moisés se tornando uma cobra. Agora estenda a mão. E a cobra voltou a ser cajado novamente. E Deus diz, Moisés, coloca a mão no teu peito. Moisés colocou a mão no peito e Deus disse, tira. Quando ele tirou a mão de Moisés, estava leprosa. Coloca de novo a mão no teu peito. Moisés colocou e quando tirou novamente a mão do peito, a mão estava sarada. Lá em Êxodo capítulo 4, versículo 10, Moisés diz bem assim ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Esse aqui é um dos motivos pelo quais as pessoas acreditam que Moisés era gago, ou tinha uma certa dificuldade, ou ele não tinha muitas habilidades para falar. E lá em Êxodo capítulo 4, versículo de 11 a 12, Deus diz bem assim, quem deu a boca ao homem, Moisés? Quem fez o surdo, o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Em Êxodo capítulo 4, versículo 13, Moisés dá mais uma desculpa. Ah, Senhor, peço que te envie outra pessoa e não a mim. Em Êxodo capítulo 4, versículo 14, então o Senhor irou-se com Moisés. Ele disse, você não tem seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele sabe falar bem. Ele já está vindo ao seu encontro e ele se alegrará ao vê-lo. Então Arão acaba se tornando um porta-voz de Moisés. Deus fala com Moisés e Moisés fala com seu irmão Arão e Arão transmite essa mensagem para o povo. Adolescente, vamos aqui tirar alguma lição importante. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, principalmente você que se acha incapaz de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Primeira lição que nós queremos tirar aqui de hoje é: Deus quer te usar apesar das suas fraquezas. Tem muita gente que pensa que Deus só usa pessoas especiais, cheias de talentos. Tem gente que pensa que por causa das suas limitações, eles acham que nunca vão ser usados por Deus para nada. Muitas das vezes nós limitamos o poder de Deus em nossas vidas porque nós nos achamos sem importâncias, incapazes,
sem talentos, baixos, pobres demais, tímidos. Por exemplo, eu achava que eu nunca ia ser usado por Deus para nada. Sabe por quê? Eu achava que eu nunca ia ser usado por Deus para nada, porque eu tinha uma timidez muito excessiva. Eu tinha vergonha de falar com as pessoas, eu tinha vergonha de apresentar trabalho lá em sala de aula. Eu era o cara que ficava segurando a cartolina, né? Você sabe do que eu estou falando. Então eu achava que por causa dessa minha limitação, eu nunca ia ser usado por Deus. Mas um dia eu entendi uma verdade muito poderosa que mudou a minha vida. Eu entendi que apesar das minhas fraquezas, Deus poderia me usar. Que Deus não queria usar somente meus pontos fortes, mas também meus pontos fracos. Deus ele queria mostrar o seu poder, a sua glória, através das minhas fraquezas, através das minhas imperfeições. Então Moisés ele dá uma série de desculpas para Deus, dizendo: Senhor, quem sou eu? Eu não posso, eu não consigo. E Deus fala: Moisés, eu vou estar com você, e isso é tudo que você precisa para realizar essa missão. Deus não está atrás, adolescente, de super-heróis. Deus não está atrás de pessoas super talentosas. Deus está atrás de pessoas que estão com o coração disposto a obedecê-lo. Deus quer usar qualquer pessoa que esteja disposto a confiar nele. Se Deus usasse somente pessoas super talentosas, perfeitas, eu não seria usado por Deus para nada, porque eu tenho falhas, eu tenho defeitos, mas isso não significa dizer que eu não posso ser usado por Deus. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, diz bem assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Apesar das suas fraquezas, limitações, apesar de Moisés não se sentir capaz, Deus transformou Moisés num poderoso profeta, porque ele decidiu confiar em Deus. Aprenda uma verdade muito poderosa, novatins, adolescente, você que está me ouvindo aí: o Senhor jamais será limitado pelas minhas limitações. Talvez você tenha dado muitas desculpas para não fazer nada para Deus. Você se concentrou tanto nas suas limitações a ponto de não deixar Deus usar você para nada. Deus não quer usar somente seus pontos fortes, lembre disso. Ele quer usar também seus pontos fracos. 1 Coríntios 1:27 diz bem assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar os fortes. Pastor, eu sou muito tímido, será que Deus pode me usar para alguma coisa? Com certeza. Pastor, eu sou de uma família pobre. Pastor, eu não sei nem falar direito. Pastor, eu me sinto envergonhado, eu sou baixinho. Pastor, eu fui abusado. Pastor, eu vim de uma família destruída. Pastor, eu sou burro, eu não sou popular, eu não sou um bom atleta. E segue uma lista interminável, e você acha que por causa dessas fragilidades e fraquezas, Deus não pode te usar. Mas eu vim aqui dizer o contrário: Deus pode te usar sim. Jeremias, capítulo 1, versículo de 4 a 8, é um versículo que eu gosto muito, que diz bem assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, isso aqui é Jeremias dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei para ser profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, disse: não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Nós podemos nos alegrar, porque a Bíblia diz que Deus chamou uma série de pessoas imperfeitas para realizar a obra dele. Deus usa aquelas pessoas que aparentemente são fracas. Por exemplo, Gideão, a fraqueza dele era a sua baixa autoestima. A fraqueza de Abraão era o medo. A fraqueza de Pedro era a sua impulsividade. A fraqueza de Moisés era o seu temperamento. E cada uma dessas pessoas foram usadas por Deus. Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Ele quer pegar as suas fraquezas e transformar para a glória dele. Talvez você se sinta um pouco rejeitado, secundário. Você talvez não se ache uma pessoa muito importante. Pastor, eu sou um acidente. Não há acidente para Deus. Você não é um acidente. Deus ele pode usar aquelas pessoas que são chamadas acidentes também. Você pode ter sido um acidente para os seus pais, mas não para Deus. Deus quer te usar, como eu falei, apesar das suas fraquezas. Deus não considera você uma pessoa comum ou incapaz. Se você se colocar
à disposição de Deus. Não existe pessoas que Deus não possa usar. Deus fez isso na vida de Moisés e ele pode fazer isso na sua vida também. A vida de Moisés é um grande exemplo de que Deus pode realizar coisas incríveis e impossíveis na vida daquelas pessoas que se entregam totalmente a Ele. O que Deus está procurando hoje são corações que estejam dispostos a servi-lo. 1 Samuel 16:7 é um versículo muito interessante da Bíblia que diz bem assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Coríntios 1, 27 a 29, a Bíblia diz bem assim, é um versículo que eu citei anteriormente: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas insignificantes desse mundo, as desprezadas, para reduzir a nada aquelas pessoas que se acham muito importantes. Não permita que alguém lhe diga que os seus antecedentes, sua raça, sua cor, podem te impedir de ser usado por Deus. Na verdade, não importa a sua família, não importa de onde você veio, não importa se você não tem influência, não importa quem é seu pai, a sua mãe, Deus ele pode pegar um Zé Ninguém e transformar em um alguém para a glória dele. Então, adolescente, lembre-se disso. Deus quer te usar apesar das suas fraquezas. Continuando a história, então Moisés e Arão vão falar com Faraó e pedem para libertar o povo. Faraó disse que não se importava com Deus e não deixou o povo ir. Moisés então alerta dizendo que se eles não irem, Deus vai enviar uma série de pragas sobre o Egito. Faraó diz para Moisés não atrapalhar o povo. Faraó se recusa a deixar o povo sair. E não somente isso, ele começa a escravizar ainda mais os israelitas. Os israelitas precisavam de palha para fazer os tijolos que seriam consequentemente usados nas grandes construções do Egito. E Faraó disse bem assim: olha, agora não vou mais dar palha para vocês vão ter que conseguir a palha e vão ter que fabricar a mesma quantidade de tijolos. O povo então vai reclamar com Moisés, chateado: olha, Moisés, desde quando você foi falar com o Faraó, a nossa situação só piorou. E lá em Êxodo capítulo 5, versículo 22, a Bíblia diz bem assim: Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste a este povo? Afinal, por que me enviaste? E continuando a história, Moisés vai vai falar com Deus. Moisés vai dizer: ó Senhor, as coisas só pioraram desde quando eu obedeci o teu chamado. Desde quando eu fui a falar a Faraó para libertar os israelitas, parece que as coisas só pioraram. E Deus diz bem assim: Moisés, pode ficar despreocupado. Eu vou trazer um juízo, eu vou trazer pragas, eu vou fazer sinais e maravilhas no Egito. Eu vou estender a minha mão poderosa sobre o Egito e vou fazer milagres como nunca foram vistos. Então, Deus fala para Moisés isso. Moisés então se apresenta novamente a Faraó e Deus pede para ele fazer ali um milagre. Deus pede para Moisés jogar a sua vara diante de Faraó. Quando Moisés joga a sua vara, ela se transforma em serpente. E a Bíblia diz que os magos, os encantadores de Faraó conseguiram reproduzir também esse milagre. Eles jogaram os seus cajados e viraram serpentes, só que a serpente de Moisés engoliu a serpente dos magos, mostrando assim que Deus era muito mais poderoso do que qualquer outro Deus que os egípcios podiam acreditar. E a Bíblia diz que o coração de Faraó endureceu, e mesmo Moisés apresentando esses milagres, infelizmente, Faraó não reconheceu que o Senhor era um Senhor Deus Todo-Poderoso. Então Deus diz bem assim: Moisés, então se prepare, porque agora eu vou trazer um juízo. Eu vou mostrar que eu sou muito mais poderoso do que esses deuses egípcios. Eu vou mostrar o meu poder. E claramente Deus mostra o seu poder através dessas 10 pragas que ele lança sobre o Egito. E só para a gente recapitular, para você aprender. Então, através de Moisés e Arão, Deus traz as 10 pragas sobre o Egito para mostrar o seu poder, a sua glória e para provar que ele era muito mais poderoso do que esses deuses, como eu falei anteriormente, que os egípcios acreditavam. E a primeira praga foi sangue. O Nilo e todo o ajuntamento de água no Egito se transformaram em sangue. Mas, infelizmente, Faraó não deixou o povo ir.
Então Moisés lança a segunda praga no Egito, que são as rãs. Rãs cobriram toda a terra do Egito. E Faraó prometeu deixar o povo partir, mas infelizmente mudou de ideia. Então Moisés traz a terceira praga, piolhos. O pó da terra se tornou em piolhos, que cobriu todas as pessoas, animais, mas mesmo assim Faraó não deixou o povo ir. E Moisés então lança a quarta praga, que são as moscas. Moscas encheram as casas dos egípcios. O Faraó prometeu libertar os israelitas, mas novamente mudou de ideia. Então veio a quinta praga, que foi a morte dos rebanhos. Todo o gado do Egito, dos egípcios, morreu. Faraó, mesmo assim, não deixou o povo partir. Então veio mais uma praga, a sétima praga, que foram as feridas purulentas, né, que foram úlceras que nasceram nos egípcios, nos seus animais, e Faraó, mesmo assim, não deixou o povo ir. Veio mais uma praga, granizo. Choveu, né, granizo sobre todo o Egito, nos campos, homens, animais, planta. O Faraó clamou por perdão e prometeu deixar os israelitas irem, mas mudou de ideia. Então Deus trouxe a oitava praga, que são os gafanhotos. Gafanhotos devoraram todas as plantas na terra do Egito. Faraó clamou por perdão, mas não deixou o povo ir novamente. E veio mais uma praga, a escuridão. A escuridão cobriu toda a terra do Egito durante 3 dias. O Faraó prometeu mais uma vez deixar o povo ir, mas infelizmente ele mudou de ideia. E então Deus atinge o Egito com a última praga, que é a morte dos primogênitos. E essa última praga seria uma praga terrível, uma praga que deixaria todo o Egito em pranto, em choro. Essa praga, Deus ele avisou que passaria, né, essa última praga. Deus mandaria um anjo da morte por volta de meia-noite para matar todos os primogênitos, ou seja, os primeiros filhos de toda a família, desde o primeiro filho do trabalhador até o primeiro filho de Faraó. Seria uma verdadeira mortandade, haveria grande choro no Egito como nunca houve, como nunca, né, tinha acontecido. Mas a Bíblia diz que entre os israelitas não aconteceriam nada com ele. O povo ia ver que Deus trataria os egípcios e os israelitas de forma diferente. Então, Deus pede para Moisés e Arão avisar todo o povo, todos os israelitas, que eles deveriam separar um cordeiro de 1 ano sem defeito, que eles deveriam sacrificar esse cordeiro e passar o seu sangue nos umbrais da porta. Deus ele passaria com o anjo da morte à meia-noite, e todas as casas que tivessem essa proteção, todas as casas que fossem protegidas pelo esse sangue do cordeiro, o primogênito não seria morto. Então o anjo da morte atingiu, a Bíblia diz que as casas dos egípcios em cheio. A Bíblia diz que em todas as casas dos egípcios tinham pessoas mortas. A Bíblia diz que também Jesus ele é o Cordeiro de Deus. Deus tinha um plano também para que o povo dele não fosse morto. O que salvou, né, os israelitas, naquela noite, foi o sangue do cordeiro na porta dos israelitas. Ao matar um cordeiro e derramar o seu sangue inocente, isso resultou em salvação para os israelitas. O cordeiro era o sacrifício, era um substituto, né, que deveria ser morto para que aquelas pessoas não fossem mortas. A Bíblia diz que há 2000 anos atrás, também um cordeiro foi sacrificado em nosso lugar. A Bíblia diz que Jesus, o Cordeiro de Deus, um cordeiro sem defeito, derramou o seu único sangue. A Bíblia fala que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna. Assim como os israelitas foram salvos porque colocaram aquele sangue do cordeiro nos umbrais da porta, a Bíblia diz que também hoje nós podemos receber a salvação através do sangue, do sacrifício que Jesus Cristo fez por cada um de nós. A Bíblia diz que nós somos pecadores, nascemos afastados de Deus, nascemos com destino a ser condenado, nós já nascemos com a maldição do pecado. A Bíblia fala que nós já nascemos
né, do lado errado da história, em rebeldia contra Deus. E a única coisa que pode trazer vida, que pode nos livrar da condenação do pecado, a única coisa que pode restaurar o nosso relacionamento com Deus, é nós reconhecendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio nesse mundo, derramar o seu sangue, morrer pelo nosso pecado e aceitar esse presente maravilhoso em nossas vidas. João 1:29 fala bem assim, que João Batista falou a respeito de Jesus. Vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz bem assim: se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. A Páscoa, para os israelitas, é aquela festa onde eles comemoram a libertação dos seus antepassados da escravidão do Egito. Em hebraico, essa palavra significa passagem. Foi quando aquele anjo da morte passou pela casa dos israelitas, mas não matou o filho dos israelitas, porque eles estavam ali protegidos com o sangue do cordeiro, enquanto a casa dos egípcios foram atingidas em cheia. Talvez você já tentou de todas as formas, né, ter um relacionamento com Deus. Talvez você já tentou de todas as formas se aproximar do seu Criador. Talvez você não tenha certeza da sua salvação. Talvez você esteja tomando decisões erradas. Você está seguindo caminhos que te levam para distante de Deus. Talvez você quebrou alguma lei de Deus. Você pecou contra o seu Criador. E esse pecado vai trazer condenação. Mas você não precisa ser condenado pelo seu pecado. Você precisa simplesmente aceitar a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Assim como aquele cordeiro, o sangue daquele cordeiro trouxe salvação dos israelitas, e o anjo da morte passou ali, eles não foram condenados, não foram mortos. Você também pode passar da morte para a vida, quando você acredita que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz em seu lugar. A Bíblia diz que um dia Deus voltará para prestar contas com o mundo, e a única coisa que vai trazer salvação para as pessoas, se elas aceitaram o sacrifício que Jesus Cristo fez por elas na cruz. Talvez você esteja perdido, condenado, culpado, você não saiba o seu propósito, você não sabe o motivo pelo qual você está vivo. Você foi criado para ter um relacionamento com Deus. Jesus te ama tanto que morreu na cruz em seu lugar. Ele te ama tanto que ele foi capaz de dar a sua vida por você. E hoje você pode receber esse presente, você pode abraçar essa salvação. Hoje você pode estar protegido e marcado pelo sangue de Jesus. Hoje, né, você pode não mais ser condenado. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus já não podem mais sofrer condenação. Assim como os israelitas foram livres através do sangue do Cordeiro, hoje você pode se tornar livre através do sangue de Jesus. Então que você não esqueça desse presente maravilhoso que um dia Jesus Cristo ofereceu na cruz em seu lugar. Que você possa reconhecer e possa aceitar esse presente maravilhoso. Então, depois dessa 10ª praga, a Bíblia diz que os egípcios ficaram apavorados, ficaram desesperados e meio que expulsaram os israelitas. Eles ficaram com medo de Deus trazer mais juízo sobre ele. Então, eles libertaram os israelitas para que eles pudessem seguir o seu trajeto ali no deserto até chegar a Canaã. A Bíblia diz que antes de os israelitas saírem, eles pediram objetos de ouro, de prata, e os egípcios estavam tão apavorados que deram tudo isso para os israelitas. Eles saíram dali do Egito rico, né? E a Bíblia diz que Deus, então, através da vida desse grande homem de Deus chamado Moisés, ele conseguiu libertar o seu povo. E na semana que vem, nós vamos continuar essa linda história. Na semana que vem, nós vamos saber os caminhos que os israelitas seguiram ali naquele deserto até chegar o Monte Sinai. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa entender que Deus ele pode te usar, apesar das suas fraquezas, como nós aprendemos hoje, e que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, o sacrifício que Deus fez pelos seus pecados lá na cruz. Que Deus abençoe, Nova Teens. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!